Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos, e o assunto que estamos abordando atualmente é a salvação e justificação, os pilares da vida cristã, baseado na carta de Paulo aos Romanos, que tem preciosas lições para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de mais um tema, o tema principal, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela graça, a justiça de Deus revelado em Cristo. Então vamos para o texto? Romanos capítulo 3, verso 21, a seguir, que diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Verso 29. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Verso 31 e último. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Glória a Deus por essa palavra. Paulo escrevendo, falando sobre a justificação da fé. Do verso 21, a justiça de Deus revelado sem a lei. Deus manifesta sua justiça de forma independente das obras humanas. A lei e os profetas já anunciavam esse plano redentor em Cristo Jesus. Então, não é o nosso desempenho, comportamento ou histórico religioso que nos torna aceitáveis diante de Deus, mas a obra divina já revelada e cumprida. O que Paulo queria dizer? Enquanto estávamos sobre a lei, muitas pessoas não viviam a lei. Falavam da lei, mas não as praticavam. Por exemplo, só para citar, o caso da mulher que foi pegada em adultério. A lei dizia que tinha que ser punido a mulher e o homem. E por que só a mulher estava para ser punida? E cadê o homem? Certamente poderia estar no meio do povo com uma pedra para atacar sobre ela. Então, Paulo fala agora veio Cristo. Agora a nossa lei é em Cristo. É em Cristo Jesus que nós temos a nossa confiança, a nossa fé. Então, no verso 22 diz: justiça disponível pela fé em Jesus Cristo. Essa justiça é oferecida a todos os que creem. Não há distinção de raça, condição social ou religiosidade. Não há predestinação, como algumas teorias ensinam. Não há predestinação. A pessoa tem que crer. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem não crê, não terá salvação. Então, para se achar que a salvação pare de achar que a salvação é para pessoas melhores ou mais santas. A fé é o único meio. Está ao alcance de qualquer pessoa, de pobre, rico, de pessoas cheias de intelecto. Quem não tem, a salvação está disponível para todos. Verso 23, a condição humana. Todos pecaram, todos, não há um sequer. É universal pecado e queda. Ninguém alcança para si por si o padrão de Deus, ninguém. Então,
Reconhecer o pecado é o início da cura espiritual. A humildade abre espaço para a graça operar. É reconhecer os nossos erros, as nossas falhas diariamente diante de Deus. Verso 24, a justificação pela graça mediante a redenção em Cristo. Somos declarados justos gratuitamente. Cristo pagou o preço, nos comprou de volta, e um alto preço, não foi de graça. Um alto preço. Então, pare de viver carregando culpa que Cristo já pagou. Viva como alguém perdoado e livre, mas longe do pecado. Temos que tomar cuidado que muitos querem viver livre. Jesus já pagou meus pecados, então eu posso pecar. Não, não, não. Quanto mais eu pecar, mais a graça é manifestada. Não, 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 não. O pecado nos afasta de Deus. No verso 25, Cristo como propiciação pelo seu sangue. Deus apresenta Cristo como sacrifício capaz de aplacar a justiça divina, a ira divina. Só em Cristo Jesus nós conseguimos aplacar a ira divina sobre o pecado. Demonstração de paciência e justiça de Deus. Deus é paciente, mas também há um limite. O sacrifício de Jesus mostra que Deus leva o pecado a sério e também o amor dele por você. Isso nos chama a gratidão e santidade, viver uma vida fiel a Deus. Verso 26, Deus justo e justificador. Deus não ignora o pecado, mas resolve o problema definitivamente na cruz. Ele permanece justo e justifica o pecador que nele crê. Então, confie que Deus cuidou de você. Confie que Deus cuidou do que você não podia resolver. Nenhum de nós podemos por si só conseguir o perdão de Deus sem ter Cristo Jesus na nossa vida. Então, a cruz é a garantia da segurança eterna. No verso 27 e 28, a exclusão da jactância. Não há esperança para o orgulho espiritual. A justificação é pela fé e não por obras. Então, a salvação elimina comparações, competição ou arrogância espiritual. Tudo é pela graça. Quem está na graça, quem está em Cristo Jesus, não compete, não busca glória, não busca ser mais reconhecido do que o outro. Não, é pela graça. Verso 29 ao 30. Deus de todos os povos. Deus salva judeus, gentios da mesma forma. Por qual meio? Pela fé. O caminho é igual para todos. A igreja é um povo diversificado, mas igualado pela fé. Devemos eliminar todo preconceito ou sensação de superioridade religiosa. Isso é o problema atual das igrejas. Temos que anular isso. Verso 31. Fé não anula a lei, antes a confirma. A fé não torna a lei inútil. Ela mostra o verdadeiro propósito da lei. A lei aponta para Cristo e revela a nossa necessidade dele. Então, a graça não é liberdade para pecar. Ela nos chama a viver em obediência, motivada pelo amor e não pelo medo. Então, a graça não é liberdade para pecar, muito pelo contrário. A graça é para vivermos em santidade, em nome de Jesus. Então, Romanos, do capítulo 3, do verso 21 ao 31, mostra que Deus resolveu o nosso maior problema, o pecado, através da graça que recebemos pela fé em Cristo. Isso tira nosso orgulho, nos traz segurança, nos chama a viver em gratidão e santidade ao nosso Senhor. Amém? Então, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que tens feito. Pedimos perdão dos nossos pecados, nossos erros. E Pai amado, muito obrigado pela obra que tu realizaste na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa, levando sobre o Senhor a nossa culpa. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Nos ajuda, abre os nossos olhos para não pecarmos contra ti, Pai. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde. Em nome de Jesus.